Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao Universo do Mundo Masculino, terceiro episódio do Homem Sem H. Sim, meu amigo, aqui é onde a gente conversa o mundo real, mostra pra você o que é a realidade. Não aquele amigo seu de boteco, de final de semana, do WhatsApp, que fica falando que é o transão, que dá 1, 2, 3, 4 emendada, que controla, que sabe tudo, que tem 18 mole, mas ó, tudo conversa. Cada vez mais no consultório a gente vê que esse homem vem aqui cheio de inseguranças, medos, incertezas, e é aqui que a gente bate um papo sem tabus, sem regras, para que você entenda que mesmo você tendo algumas falhas aqui e acolá, você não deixa de ser homem. Perfeito? Hoje um assunto importantíssimo, tá? Acomete 20 a 30% de nós homens, e vou dizer mais, eu acho que é muito mais do que isso. Por quê? O que a gente vê no consultório, na verdade, são vários homens inseguros que acham que não conseguem ter o controle. É o famoso, ó, estourar champanhe antes da hora. 2 sanfonadas, o forró acaba, é a ejaculação precoce. E para falar desse tema tão importante, hoje o primeiro convidado do Homem CH, uma pessoa especial que qualquer coisa que eu trato, que eu falo para os homens no consultório, eu bato nessa tecla todas as vezes. O homem reluta, ele acha, ele quer um medicamento mágico, uma pílula mágica, mirabolante, mas sem essa pessoa no nosso controle aqui de todos vocês homens, nada disso faz sentido. Ele tem especialização em terapia de casal e família pela PUC São Paulo, especialização em psicologia clínica pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, também em terapia cognitivo-comportamental pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em terapia sexual, graduação em psicologia pela Universidade de Santo Amaro, o nosso grande amigo e convidado Maxwell Matos. Uma salva de palmas para o nosso amigo Max. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Prazer recebê-lo. Um prazer estar com você, Thiago, e bater um papo sobre esse tema que é de fundamental importância e que para nós homens geralmente não falamos a respeito. E quando falamos, é o transudo, igual você falou, é o que dá 3 sem tirar de dentro. E é o machinho, a máquina da noite, minutos, né? Total. É a famosa máquina, então falar sobre esse tema é de fundamental importância, porque nós que estamos nas trincheiras do consultório, sabemos que é tudo isso, né? Então, muitos homens sofrem com isso, com a ejaculação precoce, e muitos não buscam tratamento, o que, como consequência, pode levar a uma fragilidade dos relacionamentos e o sofrimento emocional. E, como consequência, também, baixa estima, baixa confiança e até mesmo uma área que muitos homens valorizam, que é a performance profissional. Por conta que, após uma falha, após uma baixa performance, após estourar a champanhe nos primeiros 30 segundos, o homem passa o dia inteiro pensando sobre a noite anterior de insucesso sexual e acaba tendo prejuízos para além da esfera sexual. Eu creio que você percebe isso diariamente no consultório, né, Thiago? Desculpa te cortando, não é só o dia que ele passa pensando não, tá? O homem, ele lembra exatamente quando ele teve a primeira broxada ou quando alguém falou, poxa, acabou já, ele leva isso o resto da vida, tá? Então, um tema importantíssimo. Hoje o Max tá aqui, a gente vai bater um papo importante. Então, meu amigo, fique ligado aí, vamos dar o play. Primeira coisa que a gente precisa entender, Max, né, que a gente passar para quem tá aqui nos escutando, afinal de contas, o que é ejaculação precoce? Porque muitos vêm ao consultório, Thiago, tem determinada posição ali, de 4 e tal, que eu fico muito excitado e vou antes da hora, algum momento, o que eu falo, aquela rapidinha em pé, no beco, no pelo, né, é gostoso, mas às vezes é rápido demais, ele pensa, e aí, isso é ejaculação precoce? Ejaculação precoce, meu amigo, é bem taxativo, a gente tem que ter um tripé. Qual? Você tem uma percepção de tempo curto, e o que é uma percepção? Muitos perguntam, Thiago, existe um tempo, 2 minutos, 3, 4, isso define ejaculação precoce? Não. Até mesmo o guideline mais novo mudou um pouco. Antes eles botavam um intervalo entre você penetrar o canal vaginal e ejacular em torno de 1 minuto.
a 2, o IELTS, hoje é muito mais a percepção sua. Então, se caso você acha e percebe que é muito curto, é muito rápido, isso já é considerado, é um ponto desse tripé. 2, angústia, meu amigo, e sofrimento. É o que o Max falou, esse cara sofre, ele carrega isso, ele alimenta isso, e na cabeça ele planta uma semente. Todas as vezes que ele vai pro ato, que o malaca começa a ficar robusto, aquele cara da cabeça fala, ih, rapaz, ó, hoje não vai não, professor. Esquece. Aí já vem aquela adrenalina no talo e a coisa não funciona. E, por último, é você tentar ter o controle. Então, tempo curto, não ter o controle e você ter essa angústia e sofrimento. Max, o cara sofre, né? Ele vai aí com você, ele chega falando, olha, tem relatos, o cara perdeu diversos casórios, o cara levou chifre, o cara foi zoado em grupo de WhatsApp, enfim, o cara sofre e carrega isso para sua vida social, né, Max? Sim, sem dúvidas, Thiago. E é interessante perceber, né, que alguns pacientes, clientes, que muitos que estiverem aqui nos assistindo, nos ouvindo, vão se perceber dentro dessas características. Eu costumo dizer para algumas pessoas, quase uma falha sexual cumpre os critérios de um transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEP. Perfeito. Porque as sensações são muito parecidas. Frente a uma situação sexual, a pessoa fica tendo flashes e lembranças da última falha, ou até mesmo da primeira falha. É muito comum homens que tiveram um quadro de ejaculação precoce na primeira relação sexual, e às vezes a parceria ou o parceiro não foi compreensivo. E, de certa forma, igual você falou, esse homem foi zoado porque falou, nossa, seu amigo ali gozou muito rápido, e aí esse homem vira chacota na roda de amigos e tudo mais. Então, é muito comum a pessoa guardar na memória essa imagem, essa cena na cabeça. E ele não quer nem vir, né, até nós. Sim, sim. E aí, sempre que a pessoa vai ter uma nova experiência, ou a possibilidade de ter, por exemplo, aquela peguete, ficante, flerte que gosta de brincar ali no WhatsApp, conversas eróticas, mais sensuais, mais sacanas. Quando essa pessoa é ativa e puxa esse tipo de brincadeira, esse homem já começa a ficar ansioso e imaginando como a experiência à noite vai ser. E aí, igual você falou, começa a ter pensamentos negativos e antecipatórios de fracasso, que eu costumo chamar de catastrofização, esperando o pior da experiência sexual. E quando ele começa a ter esses pensamentos negativos, como consequência disso, ele vai se perceber mais ansioso, mais inseguro, mais preocupado, e vai começar a ter reações fisiológicas. Sim. E aí entra nesse ciclo que você falou. Isso. A gente vai até bater nesse ponto, né, que é o ciclo da ansiedade de falha, falha, nova ansiedade de falha, e isso ele fica se perpetuando. Mas, então, a gente definiu que essa ejaculação precoce, a gente tem basicamente, né, que 2 tipos, a primária e secundária. Mas no livro nós fomos falar, a gente tem a primária, adquirida, a situacional, a depender de momentos e outros, a subjetiva, aquela percepção sua, mas basicamente a gente vai resumir aqui sobre 2 tipos. Primária, ou seja, aquele homem que desde o início da sua prática ele já começa a ter esse quadro de ejacular rápido, não ter o controle, angústia, sofrimento. Esse cara passa anos, tenta de tudo, porque ele não quer demonstrar essa fragilidade, até mesmo com a gente que é especialista, que pode ajudar ele. Quanto mais comentar isso com a parceira, com a amiga, com o colega, de maneira nenhuma. E tem aquele outro adquirido. Isso no consultório todo dia eu atendo. Homens que falam, Thiago, putz, cara, eu não era assim, eu tô aqui casado há anos e tal, e tudo, não falei, e agora veio uma vez e tá vindo outra. Aí entra naquele ciclo da derrota. Você sabe qual é, meu amigo? É o seguinte, você tem uma falha. Aí começa a gerar aquela ansiedade. Ih, rapaz, o malaca não é mais o mesmo. Será que a idade chegou? Aí isso já coloca o adrenérgico seu lá em cima. Adrenalina, você manda esse recado para o pênis. Quando vai ter uma relação, ele fica já aquele borrachudo meia bomba. Você pensa, poxa, eu já estava ejaculando rápido. Agora nem sobe. Aí no próximo, quando você tem uma ereção boa, ejacula rápido por conta dessa ansiedade e fica nesse ciclo vicioso. Então, a gente tem 2 tipos, basicamente, primária e secundária.
Max, no consultório, eu acho que você também, até por conta do ritmo de vida que a gente leva hoje, cara, estressante, a vida, a cobrança, as redes, né, o meio que a gente tá, o homem tem essa preocupação em performance, em dar show, em seu transão sempre. Ele tem que manter esse papel de machine e acaba que essa adquirida, né, que a gente fala que é secundária, que é a mais comum aí no consultório, não é? Sem dúvidas, Thiago. Frente a, igual você falou, né, hoje em dia, principalmente quem vive em grandes centros, tem a questão da performance e tem que ser bom e performar em qualquer área da vida. A rede social Perfeito. também reforça muito isso. Não precisa ser bom, tem que ser excelente e acima da média. E o fato da pessoa ter uma performance que não é tão performance igual ele imagina que deveria ser, isso já é gatilho para despertar a ansiedade. E voltando no contexto de grandes centros, Obrigado. o estresse é maior, a comparação é maior, na rede social sempre a pessoa que ele segue é mais bem sucedida, tem um desempenho maior. O artista Tudo lá isso vai que virar. fala, né, que deu 38 uma Sim. semana, né? Então, isso é o que a gente é bombardeado, né? Sim. E eu percebo, Thiago, no dia a dia aqui no consultório, algo que é muito frequente, alguns fatores para essa adquirida. Pode ser uso de medicações, algumas medicações têm uma interação que faz com que o homem seja mais rápido. Fatores psicológicos, o estresse, a ansiedade, relacionamentos tóxicos e ruins. Às vezes a pessoa está num relacionamento super satisfatório, mas chega um momento, por exemplo, ele pode ter sofrido uma relação extraconjugal ou a possibilidade de, quando o homem passa a pensar que ele poderia ser traído ou a desconfiar, ele começa Acabou. a ficar ansioso. É muito frequente também homens que são inseguros com o passado da parceira. Às vezes começou a ficar, namorar, tá indo tudo bem. Mas, de repente, o casal começa a criar um contexto seguro e falar um pouco mais sobre a vida anterior que teve, as experiências anteriores. Ô, Max, E aí, desculpa te cortando aqui, isso é regra básica, né, meu amigo? Não queira saber o passado sexual inteiro da sua parceria, não. Não faz isso não, meu amigo. Tá bom, tá ali gostoso, é a pessoa de que você gosta, confia, então, né, bola pra frente, porque senão geram vários gatilhos igual de ansiedade. Você saber o passado, o cara começa a querer se comparar com o ex, né? Sim. E esse é um fator que gera bastante ansiedade, Thiago, principalmente em homens que têm um perfil mais ansioso, inseguro, mais ciumento. Perfeito. E alguns até mesmo querem saber do passado para se certificar, a busca de certeza, que ele de fato é o fodão, o pau dele é maior, ele demora mais tempo para gozar do que o ex. Só que às vezes a parceira, o parceiro, ele é muito sincero e fala: não, o meu ex era maior, o meu ex demorava mais, já transamos Acaba com o loucamente. cara. E aí já era para esse homem. Acabou com não, a segurança isso- desse homem na cama. O homem, às vezes, a gente, homem, mulherada que às vezes tá aqui escutando, pra você entender, um olhar seu pro lado, acabou. Não precisa você às vezes nem falar. A gente, homem, a gente tá ali em cima. Aí, de repente, você olha pro lado, isso pra gente é um sinal que, ih, rapaz, eu não tô dando conta. Aí começa o gatilho, a coisa fica meia bomba, aí que não dá conta. Pensa, acabou, meu amigo. Então, o emocional é um fator importantíssimo. O Max falou, né, essa parte da ansiedade, do comportamento. A gente tem questões aqui também genéticas, de que hoje em dia já se tem estudos, tá? E até mesmo epigenéticas que podem interferir. A falta de autoconhecimento mesmo. Cara, você entender qual o seu ponto-chave, aquele ponto sem volta. Passou daqui, meu amigo, não tenho mais o controle. É igual o carro que perde o controle na curva. Você tem que ter o controle até o limite. Isso aqui é só com o treino, mas você tendo essa percepção, esse autocontrole. Tem algumas causas de uma hipersensibilidade peniana associado, questões de disfunções de receptores de serotonina. A gente vai falar aqui, em resumo, serotonina mais baixa, você vai gozar mais rápido. Serotonina mais alta, você controla mais. Em resumo, é isso, tá? Max,
os homens ele têm pouco conhecimento, né, do próprio corpo, desse ponto sem volta, de não saber respirar, mudar o ritmo, né? Explica um pouco isso pra gente, essa parte da respiração, desse controle, de entender esse ponto, né? A importância. Legal, Thiago. Então, o que você está falando é sobre o ponto de inevitabilidade ejaculatória. Aí, ó, E parte de um palavra certa. processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ah, pressupõe que o homem passe a se compreender melhor, a compreender esse seu funcionamento. Parte de um processo de terapia é a gente focar para que esse homem desenvolva esse autoconhecimento, seja da sua fisiologia, da parte fisiológica, como ele sente, como ele percebe esse corpo, da parte emocional, qual é a sensação sentida quando o tesão começa a subir antes desse ponto de inevitabilidade, e os seus pensamentos. Porque é muito Anota aí, comum professor, ó. o homem que tem ejaculação precoce, em determinadas situações, quando o tesão já está muito alto, ele entra num processo de pensamento e com muita frequência foda-se, na próxima vez eu controlo. E sempre vai ficar nessa, foda-se, da próxima vez eu controlo. Então ele não desenvolve essa habilidade e muitos não adquirem esse controle porque não tem a constância necessária e não faz os exercícios por tempo suficiente. E quando faz os exercícios para tentar ter um bom controle, são exercícios só comportamentais. Não inclui essa parte de percepção sobre o próprio corpo, não inclui as emoções e os pensamentos. Ficam só naqueles exercícios de stop-start, squeeze, que é ou se Sim, masturba, interrompe e depois retoma. Então, essa conscientização corporal passa por um processo de entender como o corpo funciona em vários níveis de tesão. Eu costumo perfeito. traçar, Thiago, quando eu acompanho as pessoas dentro de um processo de desenvolver essas habilidades, Uhum. de forma gráfica. Então, eu coloco 3 cores dentro do nível de tesão. Um tesão muito alto, que entra no ponto de inevitabilidade ejaculatória, e um tesão aqui, o mais baixo, que é onde a pessoa não tem ereção. Então, dessa forma gráfica, eu traço em 3 cores: cor verde, cor amarela e vermelha. Na cor verde ali, a pessoa tem uma boa ereção, uma boa rigidez, mas zero vontade de gozar. Uhum. Entrou na cor amarela, já começa a vir uma vontadezinha de gozar, de ejacular. Entrou na cor vermelha, já está muito próximo do ponto de inevitabilidade ejaculatória. E Perfeito. dentro dessas 3 cores, vão ter sensações emocionais, fisiológicas e comportamentais. Na cor verde ali, a pessoa zero vontade de gozar. Não tem Uhum. aquele. Algumas pessoas falam, Max, quando entra ali na cor amarela, na metade da cor amarela, eu começo a sentir um cliquezinho aqui dentro. Então a pessoa ainda não tem habilidades suficientes para descrever o que ela sente, mas já é muito positivo. Ela consegue Uhum. perceber que o nível de tesão dela já está muito alto. Muitas pessoas dizem, Max, quando o tesão está muito alto, eu sinto meu pênis dando uns tranquinhos. Que são Isso. contrações próximo do momento do orgasmo. O Assim como a ápice. mulher tem essas contrações ali no parto para expulsar. Levando em Uhum. consideração, né, Thiago, que a ejaculação ela vai ter 2 fases. A fase de emissão e a fase de expulsão. E os homens só percebem esse processo ejaculatório na fase de expulsão. Na fase de expulsão já está saindo ali, não há muito o que Acabou. fazer. Muitos param, interrompem, aperta a glande ali, fica de ponta cabeça e fala, nossa, Acabou, meu amigo. depois que eu parei, estava penetrando. Intercursos, parou de ter intercurso, seja oral, vaginal, Aham. anal, usou a champanhe e estourou ali. Não há mais o que fazer. Então, parte de um processo é se perceber dentro desse contínuo, tesão 100 e tesão 0, e percebendo esse tesão crescendo, e associando Perfeito. esse nível de tesão crescendo com sensações fisiológicas. Nível de tesão baixo, Sim. onde não há ainda uma vontade de gozar, não tem muitas sensações fisiológicas, não, as sensações fisiológicas elas são menos intensas, a Claro. respiração geralmente também é menos intensa, ritmo Aham. cardíaco menos intenso, de repente o rubor facial, o rosto vermelho,
também está menos intenso. Quanto mais o ponto de inevitabilidade ejaculatória vai se aproximando, essas sensações vão ficando mais intensas. É Ô, Max, sinal que, sim, não, desculpa te interromper. ah, Para você em casa aqui entender isso aí bem, né? Eu vou só puxar um gancho aqui, porque eu lembrei. uhum, Muitos me perguntam, Thiago, a masturbação ajuda ou atrapalha? Aí eu te pergunto, meu amigo, depende. Normalmente a gente condiciona a masturbação rápida. Adolescente, meu amigo, é escondido no banheiro, a mãe batendo na porta, é você de manhã que levanta com tesão de mijo, malaca robusto, você aproveita e dá uma rapidinha também. É um dia que às vezes o cara tá ali no tesão, algum lugar ele corre no banheiro e alivia. Então, sempre são situações de um condicionamento de, ó, vai vir isso aqui, goza, vai vir isso aqui, goza. O corpo acostuma-se a isso. Então, esse condicionamento de masturbação rápida, sim, isso é um fator que pode também interferir nessa ejaculação precoce. Mas a masturbação, ela pode ser um momento excelente para você ter um controle, para você fazer com que você entenda esses pontos de gatilho, de chegar no ápice, qual o ponto limite, aonde eu consigo daqui frear. Então, é fazer uma masturbação mais condicionada. Lembrando que aqui a pornografia, tá, o que a gente já fala, costuma criar uma situação irreal. Então, você se condiciona a isso também e, às vezes, na hora do ato, isso interfere na sua ereção, tá? E você acha que o sexo normal é aquele ali, meu amigo. Mas não, tá? Até mesmo com o tamanho de uma malaca, você acha que aquele é o padrão e também não é, tá? Então, a masturbação feita dessa forma mais intencional, lógico, para relaxar, curtir, mas você entender os mecanismos, o ponto, aonde eu posso parar, respirar fundo, ter o controle, volta a ter o estímulo, né? Esses exercícios start, stop, o squeeze, que é apertar um pouco ali também o pênis. Então, todos esses pontos aqui são importantes para você se autoconhecer, para quando chegar no ápice, na hora do ato, você entender o momento de parar, respirar fundo, muda uma posição, muda ritmo, tá? Tá ali mais intenso, a mulherada gosta, tá? Tira um pouco mais devagar, coloca. Então, isso faz parte do show, tá? Então, é o que o Max, né, Max, estava aqui falando, esses momentos, e a masturbação é um momento aqui importante que a gente pode usar para estar tendo esse autoconhecimento e controle, né? legal. Só um ponto, ô, Thiago, que você falou que é muito interessante. Para fazer esses exercícios que você menciona, é crucial que o homem tenha essa autopercepção de qual o momento de parar. Porque muitos tentam fazer esses exercícios que você menciona, onde o ponto de inevitabilidade já ultrapassou, já não é mais possível voltar. Por isso que antes, por exemplo, de eu trabalhar aqui no consultório essas técnicas, esses exercícios, eu trabalho um pouco antes, essa conscientização emocional, corporal, comportamental, Perfeito. para que o homem perceba esse nível de tesão subindo e faça esses exercícios. Porque a ejaculação precoce ou o adquirir controle ejaculatório passa por medidas comportamentais. De novo, Perfeito. voltando para exemplificar isso que você acaba de dizer. Nível de tesão, verde, amarelo e vermelho. Quando o homem percebe que está na metade do amarelo ali, através das reações fisiológicas, emocionais e comportamentais, ele interrompe, faz o intercurso mais devagar, faz o squeeze, faz o stop start, tira, faz qualquer manobra, para um pouquinho, beija, troca de posição. Se o homem percebe essas sensações fisiológicas e interrompe antes desse ponto de inevitabilidade ejaculatória, todas essas técnicas e exercícios que você mencionam vão ser extremamente funcionais e podem levar a Perfeito. um bom resultado. Mas sem essa conscientização, e por isso, Thiago, que muitos homens pensam, sei lá, na avó transando, no acidente de moto, É, nos esse, boletos, esse, esse, ele tira esse é a o atenção. clássico. O cara começa a contar azulejo do banheiro, ele Sim, conta pontos, né, às vezes, de luz no motel, ele começa a prestar atenção na música que tá tocando e tenta
cantar a letra, ou tem a técnica, né, infalível do Pablo Marçal, que é você rir. Você ficar com o rosto assim, de como se você estimulasse, né, essa sensação de eu tô relaxado. Mas imagina, se você fica com a cara tensa assim, ó, você tá louco, mano. Mulher olha pra você, ela pensa, Sim, tá tendo um AVC. sim. Então, E tem uma esses coisa, pontos aí não vão adiantar, né? eu estava mencionando, né, que o casal, quando está tendo sexo, é muito comum no atendimento de casais ouvir de mulheres que quando ela está por cima e o homem está tentando controlar, ele está ali sofrendo, espremendo, se esticando, e a Imagina a mulher imagem, percebe as professor. reações e para ela é interpretado que ele está sofrendo, então perde todo o prazer da experiência. Com E o certeza, ela acha que objetivo de vai uma morrer ali, terapia velho. E o objetivo de uma terapia ou de um processo de desenvolvimento pessoal para adquirir o controle, tá? Por isso que o filme pornô também, eu não sou muito a favor da pessoa praticar esses exercícios vendo o pornô. Porque o pornô, a atenção, de Perfeito. novo, está no externo. Quando a pessoa pensa na avó transando, no acidente de moto, conta azulejos do motel, coloca um filme de É, terror para baixar o nível de tesão e de excitação, a atenção está no externo. Por isso, o homem não percebe esse ponto de inevitabilidade ejaculatória. Passou dali, ele goza. perfeito. O objetivo é tirar a atenção do externo e trazer essa atenção para o interno. Quais as sensações no interno que eu sinto que o meu nível de tesão está subindo para que eu até interrompa ali num ponto onde que é possível eu ter controle e conseguir baixar esse nível de tesão. Porque muitos homens, Thiago, também vão desenvolver a disfunção erétil por ficar contando azulejo, pensando e lembrando de uma Isso, cena de um filme de terror, esse é um e ponto que aí eu... baixa muito o tesão e ele perde a ereção. É, no entanto que, meu amigo, muito no consultório desse paciente que ele fala assim, Thiago, eu tô com ejaculação precoce. Na verdade, você tá com um problema de ter e manter uma ereção boa, e isso tá te gerando uma ansiedade, angústia de performance, e quando você tem uma ereção boa numa laca, ele tá ali até lustrado, brilhando, você ejacula rápido. Então, muito desses pacientes que vêm até a mim por conta do quadro de ejaculação precoce, a gente vê que tem um quadro de disfunção erétil de base, quando a gente trata isso, você automaticamente melhora a sua ejaculação precoce. Então, esse é um ponto importante. Max, a gente já falou aqui, né, um pouquinho, até já entramos no que a gente tem da abordagem terapêutica, exclusiva, é isso que o homem aqui ele quer saber, né? Então, ele pensa, tá, Thiago, beleza, eu já entendi que eu tenho ejaculação precoce mesmo. Um ponto-chave que a gente já esmiuçou diversas coisas que estão relacionadas a essa parte do comportamento, essa parte de autoconhecer, tá? Então, o papel da psicologia sexual é importante, é o que eu falo para todos os homens, meu amigo. Tadalafila, Viagra, usar bomba como uma forma de você tentar na força bruta, entre aspas, manter ele rígido, mesmo que você goze, ele mantenha rígido, eu até consigo. Eu falo para o paciente, você quer uma hora do bicho duro? Eu te dou uma injeção intracavernosa no pênis, igual às vezes muito em filme pornô, e o cara vai estar hora. Mas é isso que você quer a vida inteira? Não, a gente quer resolver o seu problema. É trazer uma longevidade sexual. É você de forma natural, você está relaxado no ato, sexo é prazer. Então, a primeira coisa é você parar de se culpar, é você parar de achar que você é menos homem do que o vizinho, ou você é menos homem do que o ex dela, ou que o fato de expor que você tem esse problema. E aqui eu vou até entrar num ponto importantíssimo do tratamento com o Max. Tanto da ejaculação precoce, a disfunção erétil, que é essa dividir com a parceria. Mas isso é difícil, entender. Max, como que você conversa, né? Como que você puxa essa parceria ali para que o cara coloque ela no processo, que é importantíssimo, né? Sim, sem dúvidas, Thiago. A colaboração da parceria, e quando eu falo parceria, pode ser um homem heterossexual, um homem Sim, é lógico. gay que vive uma relação homoafetiva, né? Então, assim, sempre que possível, eu busco trazer a parceria para o consultório e, às vezes, é fazer Também. consultas de orientação. Porque sem uma parceria colaborativa, é muito difícil esse homem adquirir o controle. E algo de fundamental importância, Thiago, que eu sempre avalio, em relações heterossexual, onde que a relação é com a mulher,
muitos aqui talvez não conheçam alguns termos, então eu vou colocando para ficar mais compreensível. Então, às vezes, a mulher tem dor durante a relação sexual, que é o vaginismo ou dor gênito-pélvica. Então, a mulher tem vaginismo e o homem chega até o consultório, gozo rápido, tem ejaculação precoce. Eu sempre avalio a mulher, se ela tem alguma dificuldade sexual, seja através do homem que me procurou, vou investigando para entender se a parceira tem dor durante a relação sexual ou alguma dificuldade sexual, ou trago essa parceira para o consultório para que eu faça uma avaliação para entender. Porque a parceira com dor durante a relação sexual, ela vai fazer de tudo para que a relação acabe o mais rápido possível, porque ela está sentindo Perfeito. dor. Então, ela não quer sentir dor, ela quer que a relação acabe logo. Então, às vezes, não adianta a gente tratar a ejaculação precoce, passar as melhores técnicas, exercícios, trabalhar a parte psicológica, a parte emocional, se a parceira não colabora. Então, às vezes, levando em consideração esse cenário e esse contexto, o homem Aham. vai aplicar as técnicas de controle, ele vai parar para que a relação dure mais. Mas a parceira vai fazer o Obrigado, professor. oposto para que ele goze rápido. Então, se não Uhum. houver uma colaboração e também se não tratar a parceira, nesse caso, que tenha dor durante a relação sexual, ou dor genitopélvico, vaginismo, Sim. o tratamento não vai repercutir efeito. E se repercutir efeito, de novo, esse casal ainda vai estar sofrendo, porque essa parceira vai sentir dor na relação sexual, esse homem vai perceber, e inconscientemente também ele vai querer que a relação acabe o mais rápido possível. Quando a parceira colabora, é uma parceira que vai É. fazer os exercícios juntos, quando o homem interromper, ela vai ser compreensiva, É. porque ele vai pausar para que a relação dure mais e o casal tenha mais prazer e o prazer seja mais duradouro, porque é muito Um comum, exemplo aí, né, né, Thiago, os Max? homens dizerem, sim, Desculpa te cortando um exemplo, por exemplo, a masturbação, né? Eu gosto às vezes de falar pro cara e a parceria para eles um praticar com o outro, tá? Até para esse controle é gostoso, já é prazeroso, então a mulher, né, estimular o cara ou o parceiro, enfim, para que ajude nesse controle, nessa brincadeira boa aí de você tentar ir ao ápice, controla, tentar ir ao ápice, controla. Então isso outra coisa importante. Então, ó, meu amigo, isso eu sei, não é fácil. O homem, ele acha que se expor para a parceria. A gente aqui, né, eu e o Marcos, como especialistas em ajudar você, você não quer vir aqui, você adia muito tempo e sofre durante muito tempo. Então, primeira coisa, é entender que isso é mais comum do que você pensa. Vários homens, que às vezes até um amigo seu que fala, não, comigo não. O homem, ele quer manter, né, a postura de machão, então ele usa de tudo para tentar não expor isso. Então você adia muito. Então, trazer a parceria para perto é um ponto importante, tá? Aí a gente também tem as técnicas, exercícios, entra uma parte aqui importantíssima que é a fisioterapia pélvica, tá? Se você malha o braço, meu amigo, para segurar um peso, por que não malhar uma laca para segurar o prazer? É a mesma coisa. A gente tem musculaturas importantes que a gente às vezes não percebe que é automático, mijar, gozar, ejacular, enfim. Então é você ter essa percepção e fazer exercícios direcionados a isso, tá? Lógico, a gente tem aqui também na terapêutica a parte medicamentosa, tá? Vocês viram que eu nem vou falar aqui muito assim delas, porque eu sempre falo, o medicamento, o Max concorda comigo, ela é uma muleta. A gente tem uma muleta de que você usa, por exemplo, vou transar. A gente tem alguns remédios que ajudam você a ter o controle naquele momento, ou seja, sob demanda, e uns de uso contínuo, tá? Que pode ter os seus efeitos colaterais, enfim, mas o medicamento é uma muleta. O que vai resolver mesmo é tudo isso que o Max está aqui conversando conosco e essa importância. Então, eu oriento isso, né, Max, que é o medicamento aqui para nós é uma muleta, né? sim. E eu acho, em alguns casos, Thiago, principalmente quando há um sofrimento muito grande, e a pessoa já sofre isso com essa dificuldade por muitos anos. Na minha experiência, eu percebo que a ejaculação precoce, a pessoa sofre por mais tempo comparado à disfunção erétil. E a disfunção Com erétil não certeza. é irremediável. Você não consegue fazer o malaca subir igual você coloca, É. né? Então ele tem que buscar ajuda. Diferente da ejaculação precoce, ele bate uma antes, ele faz careta, ele segura, ele toma Puxa o remédio, ele saco bebe. embaixo, né? Aqui, ó. O
O cara E, costuma, às vezes, botar a mão, aperta as bolas ali pra ver se controla. para sentir dor e desviar o foco do prazer e baixar o nível de tesão, né? Então a pessoa vai adotando É, estratégias que funciona por algum período, né? Então eu percebo que assim, ejaculação precoce, as pessoas demoram em média de 20 anos, 15 a 20 anos para buscar ajuda, a olha partir pra do você ver. início da vida 20 sexual. anos, Então meu o homem amigo, de começou com 20 sofrimento. anos, então se o homem começou a vida sexual com 20 anos, ele vai buscar tratamento aí na média dos seus 40 anos. E geralmente busca porque É o a que eu vejo parceira também no ou consultório. parceria, e ela fala assim, ó, ou você busca tratamento ou essa relação não Isso. faz mais sentido para mim. E algumas pessoas, o Thiago, vêm até o consultório muito traumatizada. Às vezes, a parceira perde o desejo. E aí o homem É. chega de uma forma mais agressiva também. Porra, mas como assim? Você não quer transar nunca? E a mulher fala, É. olha, eu dou 2 reboladas, você já goza, não tem graça para mim, É. não sinto E o cara, prazer. ele E aí, tem o medo, né, autoestima lá do embaixo. chifre, Uhum, sim. né? Eu E aí, recebo muito no consultório. Desculpa, Max, eu te cortando, mas esse claro, cara, olha, é tão importante, gente, um assunto é lógico, às vezes a gente usa aqui um tom de, de brincadeira real, mas vários homens já pensaram em suicídio, vários homens já perderam vários uhum, casamentos, o cara sofre, e isso interfere, igual o Max falou, na sua vida como um todo, no trabalho, na maneira com que você lida com os seus filhos, com os amigos, o seu convívio social, isso te arrebenta. Você passa 15, 20 anos esperando, porque tem que tentar manter o papel do homem com H maiúsculo, ele não pode falhar, e passa 20 anos até vir na gente que é especialista. sim. E o quanto, Thiago, que o tratamento com especialista, ou a pessoa de fato tem um processo de desenvolvimento que a ajude. E também, não vou ser hipócrita, para algumas pessoas sim, funciona ela praticar os exercícios certinho, ter constância, sem ajuda profissional. Mas para casos Perfeito. mais graves e complexos, a ajuda profissional é extremamente importante, porque a pessoa fica em clínicas aí famosas, e vão encher a pessoa de É, remédio, vão profissionais que não são é, especialistas, e só estão reforça a maquiando. desesperança. Sim. Então ele vai É, lá, toma um remédio, faz com um profissional que não é especialista e não obtém bons resultados. E a lógica que fica na cabeça desse homem é: puta que pariu, nada resolve, não tem solução, e perde a esperança de buscar ajuda e tratamento. Então ele fica com a sensação que perfeito. assim, não tem solução. A ejaculação precoce é algo que eu nasci com ela e vou É. morrer com ela porque não tem solução, não tem E formas ele para fica resolver. E não esperando é o medicamento verdade. mágico, né? Sim. E não é verdade, porque a É, ejaculação precoce, sim, tem tratamento e é um dos tratamentos que mais funcionam dentro da esfera sexual. E geralmente o resultado não é tão demorado quanto a maioria das pessoas que pensam. bacana. Óbvio que tem um processo a ser respeitado, né? Sim. E no contexto de brincadeira aqui, Thiago, o cara é tão Ah, rápido na vida também, que ele chega no consultório e fala é. assim, após a primeira consulta, quais são os exercícios para eu resolver isso logo? E não tem o resolver logo, porque, poxa, se É, a meu pessoa amigo. sofre com 20 anos com um problema, não vai ser uma consulta que vai resolver. Eu gostaria, e aí eu brinco com alguns, eu brinco, mas no contexto assertivo. Falo, poxa, fulano, quanto Sim. tempo você sofre com isso? Ah, Max, 20 anos. Poxa, vamos pensar por lógica. Você acha que é possível resolver em uma consulta? E eu entendo que, assim, não é uma limitação minha, porque se fosse uma limitação minha, eu correria atrás e desenvolveria as Buscaria, habilidades né? Que necessárias tem de para mais curar a moderno. pessoa em uma consulta. Sim, É. mas é uma questão da ciência, né? A ciência não evoluiu Sim, nesse ponto porque é uma habilidade. E uma habilidade não se aprende em um dia, como falar sim. inglês, como dirigir um carro, aprender a entrar com o carro na curva sem derrapar, igual você me falou lá no início, né? Você deu um exemplo, É, então são habilidades. E habilidades a gente desenvolve, ela não é é. inata, né? Não é Como rápido, muitos né? homens E, pensam. e até nesse ponto, né? O pessoal pergunta, ah, mas não tem nada de mais moderno. Estão tendo, sim, estudos, tá? Até com neuromodulação, com bloqueio de nervo. E tem uma coisa moderna que tá vindo, alguns estudos, tá? Ainda não tem nada realmente que a gente já indique na prática, que é o uso, né? Desculpa, do ácido hialurônico, o mesmo que a gente usa na bioplastia, na glande para tirar a sensibilidade, aumentar esse intervalo, né? Em que o paciente penetra e consegue ejacular.
glande é altamente vascularizada, já tem outros riscos. Então, por isso que a gente não indica de rotina, até mesmo aplicação para aumento peniano em glande também, porque os riscos são muito maiores do que o corpo do pênis, de maneira que a gente faz hoje de forma muito segura, tá? Max, o assunto é extenso, a gente iria ficar horas aqui, é só pra gente mostrar a importância, meu amigo. E o mais importante, temos como te ajudar. O ambiente aqui nosso é onde você tem que se sentir mais seguro, confortável. A gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para ajudar você, meu filho, a uma laca, a transar, a dar show. A mulher falar assim, nossa, pra mim foi o ápice, tá? O homem precisa entender também, muitos vêm ao consultório e focam muito só na malaca duro, bota pra dentro, de 4 por cima, por trás e goza. Não, meu amigo, para a mulher, o sexo começa no seu bom dia, tá? De manhã, uma mão no cabelo, um beijo gostoso de canto, de boca, manda uma mensagem, nossa, hoje à noite eu quero hoje beijar você inteirinha da cabeça aos pés. Brinca com ela, beijo, carícia, sexo oral, massagem, curta isso também, porque isso para ela já é sexo. Então, tira um pouco esse foco só do malaca dura, eu preciso aguentar a hora, minutos, que tudo isso faz parte de um sexo bom. Então, Max, deixa aqui uma mensagem importante para esses homens que estão aqui nos escutando, né? O quanto que a gente pode ajudá-lo e o quanto postergar isso só interfere na sua vida. Muito bom, Thiago. Eu percebo que assim, a satisfação após a pessoa passar por um processo de desenvolvimento é muito grande. Me recordo de algumas pessoas que eu atendo aqui, que estão no relacionamento em média 18, 20 e poucos anos, e quando entra nesse processo de desenvolvimento e autoconhecimento, também é um autoconhecimento que possibilita viver melhor as suas relações. E, geralmente é muito comum, muito frequente eu ouvir, Max, dá a impressão que a gente está vivendo em lua de mel, mesmo com a dificuldade sexual, mas com esse desenvolvimento que eu aprendi e estou aplicando no meu relacionamento, os ganhos têm sido incríveis e a satisfação tem sido muito boa. Minha parceira está muito satisfeita. Então, não é um processo só de ereção, de ter controle ejaculatório, de ter mais desejo, mas é um processo de aumentar a satisfação com a experiência íntima e a experiência a dois. E quando a gente trata o homem que chega até o consultório, né, Thiago, a gente está tratando também a relação dessa pessoa, porque os ganhos vão para além do individual, mas vai para a relação também. Então, não se acovarde, busque ajuda especializada, porque tem solução. E é muito comum a pessoa se sentir envergonhada, achar que vai ser julgada, e o nosso objetivo nunca vai ser julgar a pessoa, mas buscar entender para oferecer o melhor tratamento. Na minha experiência, Thiago, é muito comum as pessoas perceberem que é menos desconfortável uma consulta do que o que elas imaginam. Elas imaginam uma coisa muito catastrófica, que vem filme, né? De ser julgada, mas quando ela chega até um profissional de saúde que sabe, que compreende a dificuldade, que compreende o sofrimento dela e valoriza isso e busca juntos, mãos dadas, formas de fazer com que ela desenvolva as habilidades que ela precisa, ela se percebe muito mais confiante, segura e satisfeita nas suas relações sexuais. Então, é um processo que funciona e funciona muito bem. Não precisa ter dúvidas que funciona, porque a ciência, eu costumo dizer assim, que a gente faz no consultório que a ciência mostra que já funciona, e a experiência prática, e dá resultado na prática, né? E funciona muito bem. Porque isso é o que a gente faz 8 horas por dia, né, Thiago, no consultório, 5 dias por semana. E se ampliar a agenda, a gente teria 6 dias por semana, 7 dias por semana, 12 horas por dia, pessoas que... Não, mas a gente precisa cuidar também demanda pra gente atender. Das nossas parceiras, né? Também, a gente precisa dar tempo aí, que a gente tem a nossa parceira também, que a gente também, eu, Max também, a gente quer, meu amigo, dar show, lógico. Max, obrigado, né? Você em casa que tá aqui nos escutando, assistindo, então, importância, um tema que com certeza você já teve algum momento de ejacular rápido, nós homens todos, algumas vezes, é lógico que aquela rapidinha gostosa faz parte, é muito bom, mas se isso causa angústia, sofrimento para você, meu amigo, o local é aqui, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, psicólogo,
educador físico, nutricionista, tudo para resolver de fato o seu caso. Lógico, vamos usar as nossas armas que temos de medicamentos, hoje em dia, acupuntura, meditação, tudo que for para que você tenha o seu controle. Messi, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, participando. Max, muito obrigado, você exclusivo como nosso primeiro convidado. Volte sempre, com certeza vão ter muito mais temas e a gente se vê em breve. Foi um prazer, uma honra para participar e trazer informações, né, Thiago, sobre um tema que faz parte da nossa rotina e a gente percebe que muitos homens sofrem com isso. Nosso objetivo é reduzir o sofrimento, quando possível, tirar esse sofrimento, quando não possível, reduzir e aumentar a satisfação pessoal, autoestima, confiança e satisfação conjugal. Prazer, uma Perfeito. honra estar por aqui e a gente se fala. Ô Maiado, ó, até o próximo episódio. Mande esse para aquele seu amigo que fala que é ultrassom. Com certeza ele também tem o seu momento de insegurança. Combinado? Um abraço, nos vemos em breve.